Olá, você está ouvindo Escovando Bits, o podcast da CodeCon. Eu sou o Gabriel e sobre a API o máximo que eu já fiz foi documentar uma API pública e provavelmente você deve ter visto um vídeo meu ensinando se você integrou com essa API. Boa noite, quer dizer, boa tarde, bom dia, aqui é o Alexandre e a API mais robusta que eu fiz caiu no primeiro minuto que estava online. Opa, aqui é Rafael Ponte e eu já configurei timeouts errados para minha API. Quem nunca? Então hoje a gente vai falar, você que está escutando o podcast aí no seu fone de ouvido, não pegou o celular para olhar o que está escrito na tela, o tema do episódio de hoje é desenhando e implementando APIs robustas e previsíveis. E daí a gente trouxe aqui o nosso convidado, Rafael Ponte, que fez uma palestra sobre isso na CodeCon Summit. E a gente vai trocar uma ideia sobre a palestra dele e tal, com mais de 401 slides. Brincadeira, não tem tanto conteúdo assim, é só várias imagens repetidas. Mas é isso, a gente vai pro intervalo comercial e volta já. Perguntas sobre arquitetura e engenharia. Só que de software. Neste quadro, trazemos um especialista do Asas para tirar dúvida dos devs quando o assunto é arquitetura e engenharia de software. Hoje, estamos aqui com o Rodrigo Miguel, VP de Engenharia no Asas, para nos ajudar a sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Qual o momento certo de quebrar um monolito? E tem volta? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? É o momento certo de quebrar um monolito. Bom, eu acho que a resposta curta seria quando os custos de manter o monolito superam os benefícios da simplicidade que ele traz. Manter um monolito é muito mais simples que manter um ambiente com múltiplos serviços. Então, quando os problemas do monolito começam a gerar custos que são maiores do que o custo de manter a complexidade de uma arquitetura de múltiplos serviços, né? Esse é o momento de quebrar. E que custos seriam esses, né? Por exemplo, um monolito pode começar a apresentar ciclos de deploy muito longos ou muito arriscados. Então, esse é um bom momento para quebrar o serviço. Ou pequenas partes do sistema começam a ter exigências de escala diferentes do restante. Então, ao invés de você escalar todo o sistema porque você tem um único monolito, né? Aquela parte deveria ser quebrada, né? Então, para mim, esses dois pontos tem mais, né? Mas esses dois pontos são os mais importantes que indicam que uma quebra é necessária ali, né? E aí tem um ponto interessante de se falar, que é você não necessariamente precisa quebrar em microserviços. Você pode quebrar num serviço que é um pouco maior, assim. Então, para mim, a decisão de quebrar um monolito não deveria ser baseada num motivo que é porque as pessoas fazem assim. O monolito, ele é muito mais simples. E ele atende muito bem requisitos de alta escala em muitos casos. Então, quando esses custos começam a se mostrar mais pesados, é o momento de começar a fazer quebras. E a quebra não precisa ser radical, quebra tudo ou quebra nada. As quebras podem ser parciais. E aí tem um complemento da pergunta, né? Se tem volta, né? Tem volta, porém não é trivial. Retornar ao monolito é bastante desafiador. Então, sim, é possível fazer, mas por isso que é importante se avaliar antes de fazer a quebra, né? Se de fato os ganhos ao você adotar uma arquitetura mais complexa, superam o que você tem hoje. O Perguntas de Engenharia e Arquitetura, só que de software, é patrocinado pelo Asas. Acesse o link na descrição do episódio para saber mais sobre as vagas disponíveis para a área de engenharia de software. E agora estamos de volta. E aí, Rafael, pra quem não te conhece, se apresenta aí o príncipe dos legados, como que é? Marajá dos legados. Marajá dos legados. Já sabe, meu nome é Rafael Ponte, tá? Eu sou engenheiro de software cansado aqui, 20 anos de carreira, um pouco mais de 20 anos de carreira. Na maior parte do tempo trabalhando no mundo corporativo ali, com Java, integração de sistemas distribuídos, que é da onde veio a minha paixão por a paixão e ódio, né, por sistemas distribuídos. Hoje, desde a pandemia, eu sou um engenheiro de software na Zup, trabalhando aqui como Senior Staff Engineering, e já trabalhei boa parte da minha carreira também com educação e capacitação de pessoas. Hoje eu sou um mentor no programa Dev Eficiente, eu junto com Alberto e Maurício Nicho. Brabo demais. Mas e essa história aí do Marajá dos Legados? De onde que veio isso?
Cara, ele trabalha com Java, é autoexplicativo. Não, tô brincando, brincadeira. Excelente, né? Porque você falar Java perto da nova geração, parece que você tá batendo nelas, né? Porque Java já chega com um significado ali pejorativo, mas eu sou aqui do Ceará, né? E existem muitas empresas por aqui de TI, outras não de TI, mas que usam a TI para poder, né, escalar seus negócios. E é muito comum você cedo ou tarde bater com os sistemas legados, né? E eu sempre percebi isso como algo ruim na percepção dos desenvolvedores. Na minha mesma, quando eu era jovem ali, no início de carreira, para mim legado era algo temível, eu não queria mexer. Mas depois de um tempo ali, eu percebi que não tinha como fugir. Na verdade, legado são sistemas que estão funcionando, gerando valor e principalmente dinheiro para a empresa, queira você queira ou não. Então, eu não sei em que momento eu mudei esse mindset, modus operandi aqui na minha cabeça e falei, nossa, legado é o que dá dinheiro. As pessoas querem fugir de legado por quê? Por mais que você desenvolva sistemas novos, você vai se integrar com o legado cedo ou tarde. Então eu resolvi abraçar os legados e aprender com eles, porque existem muitas boas decisões de negócio, de técnicas ali dentro, como também existem as ruins. Mas todas têm um contexto por trás, você sempre consegue aprender alguma coisa. E aí nessa brincadeira de sempre defender legado, em especial Java, banco de dados, essas tecnologias boring techs, né, tecnologias mais chatinhas que não estão na crista da onda, as pessoas acabaram me rotulando como alguém que defende legado. E brincadeira vai, brincadeira vem, eu resolvi assumir. Eu sou o marajá dos legados e ficou. Boa. Outra coisa que tu tem que falar, qual é o segredo da juventude, né? Porque tu falou que tem 20 anos de carreira e parece que tu tem 20 anos, né? Não, tenho não. Ele é primo do Felipe Deschamps, tá ligado? Esse Deschamps não é novinho, né? Eu tenho 41, né? Mas também. Por fora... Deschamps também? Uhum. Por fora eu pareço novo, mas por dentro eu tô estragado, gente. Aqui tá estragado. Cara, pior que agora tu levantou um tema, né? Que de fato é verdade, né? Código legado é a prova do lucro, né? Porque tu não mexe, ele tá dando dinheiro. É uma visão bem diferente do mundo do que nós devs às vezes olhamos. O mercado olha pra isso de um jeito completamente diferente, né, cara? Quer dizer, acho que de certo algumas bibliotecas em COBOL lá, que o cara tem que pagar 19 mil reais a hora pra alguém mexer, mas de maneira geral... Mas quem tá recebendo não tá reclamando não, né? Mas então, Rafael, sobre essa tua palestra aí, primeiro eu queria saber da onde que veio a ideia de colocar esse nome aqui, Unbreakable REST APIs, desenhando e implementando APIs robustas e previsíveis. Legal. Esse nome eu não lembro de onde veio exatamente, acho que a inspiração bate e volta aqui, e quando você procura um tema que seja chamativo ali para ele, que ele seja aceito nos eventos, é importante brincar com as palavras. Mas, geralmente, eu sou uma pessoa que gosto de sistemas distribuídos, gosto de desenvolver aplicações, ver elas em produção, né, participar ali da produção, de fato, de um produto, de um serviço. E talvez de uns anos para cá, acho que na época de microserviços ali, né, no início do hype de microserviços, venderam bastante a ideia de que a única maneira de escalar sistemas era utilizando microserviços, né? Isso casou junto com o interesse das cloud providers de vender seus serviços elásticos, infinitos, onde você pode escalar uma aplicação para 100 usuários para 1 milhão de usuários com apenas alguns cliques e algumas configurações. E eu percebi que houve de fato uma aceleração pelo interesse de sistemas distribuídos. Microserviços são sistemas altamente distribuídos e as pessoas meio que ficaram muito mais interessadas em escalar, né? Hoje você pergunta o que a pessoa faz, eu sou desenvolvedor, sou desenvolvedora, e já se pergunta logo qual é o seu throughput, né? Qual é o tipo de aplicação que você envolve, qual é a escala, porque chama atenção, é bom para o currículo, é bom para as empresas que estão vendendo, é bom para o papo, para o ego, para a vaidade. Mas quando a gente fala de sistemas distribuídos, não é só sobre escalabilidade. O problema de escalabilidade já foi resolvido há mais de 10 anos ali pelas big players, né? Hoje você quer escalar de forma elástica um banco de dados, um serviço, um cache, uma AWS te ajuda, uma Google Cloud te ajuda, um Azure te ajuda. Mas a gente acaba esquecendo que esses sistemas que se integram, que conversam na rede, eles são frágeis por natureza, porque a rede ela é unreliable, né? Como você é não confiável por natureza. E aí a gente precisa não somente se preocupar com a ideia de escalar e performance, mas também com a ideia de garantir que as nossas comunicações e integrações elas funcionem de uma forma mais robusta, especialmente em casos de falhas, porque no mundo de sistemas distribuídos e redes, a única certeza que você tem é que sistemas vão falhar.
cedo ou tarde. E a pergunta é, como é que eu consigo desenhar, implementar e construir sistemas que sejam mais robustos, capazes de suportar falhas? Como é que eu desenho para falhas? E a ideia da palestra foi justamente nisso, né? Tentar olhar mais para a perspectiva de resiliência, robustez e consistência dos dados do que para problemas de escala e performance que já são bastante discutidos e, em especial, já tem uma gama de serviços e infraestrutura que pode nos dar suporte. O teu item número 1 do teu to-do é não utilize microserviços? Não. Na verdade, microserviços foi de fato ali um tema que me incomodou bastante, não pelo fato de microserviços em si, mas pelo fato de que as pessoas, eu digo empresas, talvez condicionadas ali pelo hype, por grandes empresas por trás, por consultorias e empresas que têm intenções de vender e ganhar dinheiro com isso, nos convenceram que a melhor maneira de desenvolver sistemas escaláveis, performáticos, resilientes, seguros, é adotando microserviços. E se você olhar bem, microserviço ele é só uma forma de desenvolver sistemas distribuídos. Deixa eu me corrigir. Sistemas altamente distribuídos. Enquanto monolito está em um extremo onde é minimamente distribuído e monolito é distribuído, no outro extremo tem microserviços que são altamente distribuídos. E o que nós aprendemos é que desenvolver sistemas que rodam no mesmo processo, na mesma máquina, que se comunicam e trocam mensagens na mesma região de memória, é muito mais fácil e tem muito menos fragilidade nessa comunicação. A partir do momento que você puxa isso para um mundo distribuído, pode ser um processo, dois processos na mesma máquina se comunicando, ou dois processos em distâncias galácticas aqui no universo, eles são distribuídos. Aí só que quando você vai para microserviço, que é outro extremo, tudo fica mais complexo. E o que me incomoda é que nos convenceram que isso é uma forma melhor de desenvolver sistemas mais escaláveis, mais performáticos, mais resilientes, e o que for. E a verdade é que sistemas distribuídos têm essa característica de ser mais escaláveis, mais performáticos, mais distribuídos, mas eles não te dão a solução, eles te dão a possibilidade. É uma nova possibilidade de escalar, de performar, de ganhar confiança, disponibilidade e tudo mais. E isso me levou a ser uma pessoa mais crítica com relação a microserviços. E sistemas distribuídos no geral? No geral, o que eu costumo falar é, não distribua a não ser que você precise distribuir. Eu tava vendo a tua apresentação aqui e logo no começo tu tem uns slides sobre cache, só que não tem nada escrito. Tem ali uns print do Redis e tal, mas eu fiquei curioso, o que tu tava falando nessa hora aqui sobre cache? Legal. Quando eu comecei a realmente enveredar para esse mundo de sistemas distribuídos, acho que foi por volta de 2013, 2014. Começou quando um amigo meu, assim, muito mais anos de experiência, especialista, né, se empolgou ali com o hype de microserviços e ele soltou isso num antigo fórum de discussão, não sei se você antiga, as listas de discussão, e falou assim, sistemas não escalam com monolitos. Sistemas só escalam com microserviços. E aquilo me incomodou, porque no momento não tinha uma resposta para ele. Eu sabia que não fazia muito sentido, um pouco que eu estudei, mas não tinha uma resposta para ele. E aí eu me debrucei sobre alguns livros, literaturas e autores para entender o que é que faz um sistema distribuído escalar. E aí, aqui é uma percepção minha, durante esses vários estudos sobre sistemas distribuídos, escalabilidade, o que outras empresas fizeram, existem 3 pilares, né, os 3 princípios, como querer cheirar, que, na minha opinião, fazem com que qualquer sistema distribuído seja escalável. No caso, eu foquei em sistemas web, no geral, porque sempre foi a minha praia, mas, basicamente, são esses 3 pilares. O primeiro é caching. Você colocar uma camada de caching em qualquer nível na sua aplicação vai melhorar a performance e o throughput, né, vou chamar de escalabilidade aqui, o throughput ali de forma fácil, né? Geralmente, a gente pensa em cache, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um cache distribuído como Redis, ou Memcached. A outra solução é a sincronicidade. Se eu preciso que o meu sistema seja mais performático, rode mais rápido e use melhor os recursos, eu posso postergar a execução. E aí, em vez de executar agora, eu posso enfileirar isso, jogar isso ou processar de forma assíncrona. E geralmente o que te vem na cabeça é um broker de mensageria. E por fim, a última que todo mundo já deve conhecer, esses pilares são vistos a todo momento, só que a gente não consegue estruturar eles dessa forma, é balanceamento de carga. Se eu preciso processar mais informações, eu preciso de mais capacidade. Uma forma de fazer isso é adicionar mais recursos físicos e balancear essa carga entre esses recursos. O que vem na nossa cabeça geralmente é um balanceador de carga, como a Nginx. Mas isso aqui só são alguns exemplos, né? São os 3 pilares, eles são conceituais, eles são abstratos, e um Redis, um broker de mensageria, como um RabbitMQ, ou Kafka, ou um balanceador de carga, são
soluções inspiradas nesses pilares, mas você consegue implementar isso em diversos níveis de camada da sua aplicação, camada de front-end, de back-end, de banco de dados, de infraestrutura e tudo mais. A tua palestra eu assisti ela quase inteira, porque eu cheguei um pouco atrasado. Tive um problema na lojinha, que eu tive que comprar um moletom. Cara, primeira questão é, quando a gente fala em APIs robustas e previsíveis, pra mim o que chama a atenção, no robusto eu já espero, né, que a gente esteja falando de API robusta que ela vai aguentar porrada e tal, mas no previsível, em que momento, o que a gente tá falando de previsibilidade aí? Claro, além de ela retornar o dado que eu quero, mas ela retornar como eu quero, em que momento o que seria uma API imprevisível nesse contexto? É boa pergunta e também não é uma pergunta fácil de responder, sabe? Quando você procura o que é resiliência, robustez, reliability, você encontra diversos significados, o jogo de palavras que é difícil saber, que parece que não falam a mesma coisa. E eu confesso, eu acho difícil, né? Robustez é uma forma de geralmente algumas literaturas falam que a robustez é a forma de tratar eventos esperados, né? Se você tem uma lista de eventos esperados sobre os dados que o usuário envia, o momento que ele envia, o tipo de dado que ele envia, a frequência que ele envia, a forma que esse dado tem que ser validado ou não validado, se o usuário tem acesso ou não tem acesso, aquela informação é privada ou pública, são exemplos de robustez. Sua aplicação está preparada para isso, não necessariamente sobre performance, escala. Quando eu falo de previsibilidade, eu estou mais olhando para essa questão mesmo de robustez, de saber o que está vindo ali do usuário. E muitas vezes a gente tem noção do que vem do usuário, do que vem de outro serviço, porque é o que a gente vai precisar tratar. A questão é que existem alguns pontos que são mais difíceis de enxergar, mas não pelo negócio em si, mas sim pela natureza de sistemas distribuídos, como, por exemplo, as falhas. A gente é condicionado a pensar que chamadas na rede não tem falhas. E aí a gente desenvolve, implementa e toma decisões e assume hipóteses ali como se tudo estivesse funcionando em memória. E aí a ideia de trazer previsibilidade para isso é ficar atento a esses problemas de rede. A partir do momento que você entende que uma rede pode ter problemas, você pode até não saber quais são exatamente esses tipos de problema, mas você já consegue refletir sobre eles, pesquisar. E hoje, com a ideia de AI, você consegue ali já, né, fazer uma boa discussão ali com a ferramenta ChatGPT da vida que te ajuda. E aí na palestra eu resolvi tocar em dois problemas de previsibilidade que talvez muitas vezes as pessoas não olham, que é os timeouts, ou seja, toda chamada remota ela precisa ter um limite, né? O tempo de espera máximo que eu, cliente, que estou enviando a requisição, ou mesmo recebendo e tentando processar, eu preciso impor um limite ali. Porque se eu não imponho um limite, eu vou estar utilizando meus recursos mais tempo do que eu gostaria. E geralmente a gente não pensa nisso. O que acontece se uma chamada demorar 5 minutos? Eu segurei uma thread, segurei memória, segurei recursos do sistema operacional, da máquina, da rede. E aí, se isso, uma aplicação que precisa escalar, não tem um limite, uma previsibilidade de quanto tempo uma chamada dura, eu acabo sobrecarregando o meu sistema, né? Então, um deles foi timeout. O outro foi sobre idempotência, né? A partir do momento que a gente pensa que um sistema distribuído não pode gerar erros na rede, falhas parciais, a gente não assume que a gente vai reenviar o mesmo dado para outro sistema. E a pergunta é, o que acontece quando eu reenvio esse mesmo dado? E aí não é sobre ter respostas fáceis, é sobre ter uma percepção de problemas. E aí, quando você tem a previsibilidade de que, se acontecer um erro, o que é que eu faço? O outro sistema está preparado para receber uma segunda requisição? Eu estou preparado para enviar essa segunda requisição? Ou eu simplesmente subo o erro até as camadas mais altas do meu sistema, como, por exemplo, o usuário, para que ele tome uma decisão? A ideia, eu não sei, também talvez dar um bom significado para previsibilidade, mas a ideia é ter as cartas na mesa dos possíveis problemas, ou da maioria deles, na qual eu possa ponderar, refletir e tomar decisões de forma mais consciente. Só uma questão, quando a gente comentou um ponto ali que eu acho interessante, que é, às vezes quando a gente está trabalhando num ambiente, né, às vezes a gente pensa que está tudo na mesma rede local, e mesmo que seja rede local, a gente não tá livre de alguns problemas de rede, né, mas hoje quando tu vai montar qualquer sistema, tu pega uma AWS da vida, você vai subir uma EC2 lá, ou vai subir um componente de dockerização, ou outro tipo, e aí você vai lá e usa um RDS da vida, que é um banco de dados que em teoria tá na rede local e tá ali perto, né? E aí você faz uma chamada de banco de dados que você acha que ela não vai falhar, porque, quem tu mesmo comentou, ela é dita que não vai falhar.
Mas ali é uma falha que, digamos assim, os dois lados meio que já estão prontos para lidar com o problema, assim, de maneira geral. Mas tem alguns casos que é bizarro, porque eu lembro que eu fazia uma vez desenvolvi um sisteminha que era uma pizzaria, um negócio, sei lá, em 2000 e lá vai bolinha, né? E a gente usava um magnífico jQuery para fazer chamadas de Ajax, né? Bons tempos. Não que eventualmente eu não encontre ele por aí. E eu lembro que a gente precisava fazer o servidor, a gente não tinha o WebSocket funcionando do jeito que a gente tem hoje, então a gente ficava fazendo o cliente da pizzaria ficar vendo no servidor, chegavam novos pedidos para mandar imprimir, né? Só que o mandar... né? Tem cada um em um minuto. Isso, a cada X tempos a gente olhava isso lá, né? E aí eu lembro que a gente tinha que, logo depois de fazer isso, a gente tinha que mandar um sinal para uma impressora daquelas térmicas. E essa impressora com o navegador, ela não tinha uma resposta tão boa se ela tinha impresso ou não. E eu lembro que isso há muito tempo, a gente teve um dia que a gente mandou fazer 5 vezes a mesma pizza, porque a gente não tinha o controle de que o negócio foi impresso. E esse é um problema que eu olho, claro, a gente tem hoje também, né? E até acho que na tua palestra tu falou um pouco sobre isso, de tu vai lá, o usuário, ele faz uma requisição para pedir, para criar um usuário, dá uma falha na resposta, ele não recebeu a confirmação de que o usuário foi criado, então ele tenta imputar de novo. Então o outro lado lá, ou ele tem que estar preparado para não duplicar o dado, ou ele tem que estar preparado para responder que ele já existe. Mas isso tem que ser pensado de alguma maneira, né? Tem. O teu comentário é muito bom, né? Porque implementar idempotência, assim, a gente fala em idempotência, é fácil entender o que ela é, por que devemos usar e os benefícios que ela tem. A questão é que muitas vezes não é fácil implementar uma solução, porque ela é contextual, ela depende do fluxo de execução do negócio, quais sistemas estão envolvidos, é na rede, não é na rede, o sistema que eu estou batendo, ele é idempotente ou ele é parcialmente idempotente? A outra ponta está preparado para retentar, e não só preparado para retentar, está preparado para retentar como eu espero que ela deva retentar, como por exemplo, mandar um ID, o mesmo ID que ela tentou da primeira vez. Então, existe N variáveis aí na hora de implementar idempotência. E, sem dúvida, não é uma tarefa fácil, né? E aí, como tu falou, eu acho que, na minha opinião, os sistemas distribuídos, eles são melhores desenvolvidos quando as pontas, o cliente e o servidor, eles colaboram entre si, né? Então, se eu sou um usuário e eu preciso tomar uma decisão se eu devo tentar fazer o checkout do meu produto no carrinho de novo, é importante que a aplicação me dê uma resposta minimamente significativa para que eu tome essa decisão. Sim. Talvez se eu receber um timeout, não é tão significativo, mas eu não quero perder aquela compra, eu vou dar um F5, eu vou tentar de novo, né? Mas se o servidor responder algo como, olha, nós estamos processando o seu pedido, não precisa se preocupar, não precisa retentar. Logo você vai receber um e-mail. Então, é o sistema conversando com o usuário para que a gente consiga colaborar entre si. Isso, eu estou falando de um usuário, uma pessoa, né? Que é a ponta ali do início. Mas poderia ser um serviço, né? Tem muitos serviços que quando tem um problema, eles mandam uma resposta pro cliente dizendo, olha, se for retentar, só retenta daqui a 5 minutos, por favor, se você não quiser me sobrecarregar. Ou, por favor, não retenta porque eu não sou idempotente, eu não consigo receber 2 requisições. Eu prefiro que você abra um telefonema, um ticket no suporte para resolver esse seu problema. Mas isso me fez pensar, quem que é o responsável por pensar nisso? Tipo, é o dev que tá lá programando? É a pessoa que... O PM que especificou como que vai ser o sistema? É o designer que pensou que tem que dar um retorno X pro usuário lá na frente? Quem que fica responsável por isso? É tipo... É o dono do framework? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Eu aqui, a priori, eu diria que é uma responsabilidade do desenvolvedor, né? Porque são tipos de problemas que você até consegue colocar num diagrama ali de integração entre sistemas, mas são detalhes, muitas vezes, de implementação. E, geralmente, o desenvolvedor é que vai levantar esse questionamento e aí ele vai conversar com o PO, ele vai conversar com o pessoal de UX, ele vai conversar com o arquiteto e ele vai conversar, talvez, com os outros times que têm os outros serviços que precisam também ser retentados ali. Sabe? Então, eu acho que é uma decisão que parte ali no início da implementação e vai subindo. Mas, obviamente, que em alguns casos, quando você tem uma visão muito holística ali de como os sistemas funcionam, você já consegue prever isso ali desde o início, que, olha,
Aqui você vai se comunicar com esse sistema tal e você vai retentar. Ou aqui, se ocorrer um erro, e esse tipo de erro pode ocorrer, você devolve essa mensagem para o usuário ou para o serviço que está chamando. Mas eu acho que não tem uma resposta fácil para isso, não. Aqui, por eu ser desenvolvedor, vou puxar aqui para o meu lado, eu acho que é uma responsabilidade do desenvolvedor, sim. Está ciente dos problemas de rede, está ciente de que talvez ele precise pensar na idempotência. Em alguns cenários, isso é meio que resolvido já, né? Que nem eu comentei ali a situação do banco de dados, dependendo do que você for fazer. Dependendo das operações, o próprio banco trata de dar o lock no dado que você está mexendo. Então, algumas coisas, elas são resolvidas. Mas a gente tem outras situações em que a gente tem que ser mais criativo e que, de fato, isso a gente tem que pensar um pouco a respeito, né? Teve até um caso, não sei se vocês ficaram sabendo aí, tava rodando esses dias na internet meio meme, que teve o caso da Audi no Brasil, né, que uma revenda da Audi foi isso, uma pessoa quis na revenda da Audi comprar um carro lá, não sei se era o Audi R8, eu não conheço nada de carro, tá? Um carro Audi. E ele só vinha câmbio automático e o cara falou que queria um carro manual. E aí o cara da concessionária em São Paulo foi lá, imputou, deu erro e ele clicou 15 vezes. E aí vieram 15 carros importados com câmbio manual. E aí ele virou uma série especial no Brasil por conta desse erro. E foi um problema de falha de comunicação entre client e server, né? Que não tinha sido previsto, e aí, tipo, vieram, sei lá, quantos carros de 300 mil reais, não sei em quanto custava. Mas isso é um caso real, sabe? Então, de uma coisa que simplesmente alguém não pensou que poderia acontecer. Também é meio estranho que ninguém lá tenha anotado 15 pedidos específicos, mas é uma questão que o desenvolvedor talvez não pensaria naquele momento, naquela tela, então tem N camadas que não foram pensadas, mas de fato o sistema falhou ali, né? Sem dúvida, eu diria que o problema não é do usuário, né? Ali é o design do sistema, seja de UX até do back-end ali, não foi desenhado para um usuário, né? Se me vendem um produto, uma garrafinha d'água, toda vez que eu bebo, vaza água, eu colocar ele na minha boca, o problema não sou eu não tenho que mudar meu jeito de beber, a garrafa tem que estar projetada para que eu consiga beber, né? E sistemas são a mesma coisa, né? E tá tudo bem o sistema dizer, olha, eu não suporto isso, eu não vou trabalhar isso, eu vou te dar um erro e acabou, a conversa inicia. O problema é ter a tal da previsibilidade de saber, isso pode acontecer. Se isso pode acontecer e é importante para o meu negócio, eu preciso tomar uma decisão aqui, porque senão eu vou viver em incerteza, eu não sei o que vai acontecer aqui ou mais tarde. Então eu vou tomar uma decisão, seja boa ou ruim para o usuário ou não, eu preciso tomar uma decisão. E muitas vezes tem decisões que não são técnicas, são do tipo, olha, para você implementar dessa idempotência nesse fluxo de negócio aqui, vai sair absurdamente caro. E como isso acontece a cada 10 mil vezes, é mais fácil deixar o usuário reclamar aqui no suporte e a gente dá um voucher para ele ou resolve aqui apagando uma linha no banco de dados, sabe? Então, não é só uma decisão técnica, né? Muitas vezes envolve o negócio. Outra curiosidade que eu fiquei aqui da tua palestra foi sobre o Fail Fast. Acho que a gente não falou muito sobre isso, né? Mas o que é esse conceito? Legal. Pode explicar pra gente? Posso. Fail Fast, ele é um conceito bem mais abstrato. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi na hora que você vai programar rotinas no seu código ali e você quer que o método retorne o mais rápido possível. Então, basicamente, eu tenho uma API, imagina uma classe de controller no seu framework, e as regras de validação elas vêm logo do início. É a primeira que falha, eu já retorno e saio do método. E aí eu estou falhando rapidamente ali. Então, primeiro vem as instruções de negação, de validação, e se todas aquele conjunto de regras passarem, só sobra o happy path no final. E o happy path é o caminho feliz e a tendência é que ele vai funcionar, né? E aí esse conceito que funciona a nível de linguagem, ele também funciona a nível de sistemas distribuídos, né? Porque quando eu, cliente, envio uma requisição para algum servidor, algum serviço, banco de dados, o que seja, e esse servidor não me deixa claro quanto tempo ele vai levar para processar, eu tenho uma incerteza aqui. E aí, o que eu sei eu posso esperar infinitamente, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, e dei a minha resposta, ou eu posso simplesmente falhar, e falhar o mais rápido possível. E aí, o que eu digo quando nós falamos de sistemas que precisam ter um nível de robustez ali, interessante, é que falhar rápido é importante, porque quando você não falha rápido, você acumula recursos, threads, memória, requisições, I/O ali, falha de scripts no sistema operacional e tudo mais, conexões. Isso
são recursos muito caros numa aplicação. E se vários usuários, que geralmente mandam uma requisição ali que dura 1 segundo, essa requisição demora 10 segundos, você está segurando recursos caros durante 10 segundos. E se a aplicação não estiver preparada para isso, ela vai entrar em sobrecarga e provavelmente ela vai cair com out of memory da vida, por exemplo. Vai parar de responder, aí você vai ganhar em disponibilidade. E a ideia do fail fast eu tenho noção de mais ou menos quanto tempo aquele banco de dados me responde lá, digamos que seja 1 segundo. Então eu vou esperar no máximo aqui 1 segundo. Se ele não me responder o segundo, eu vou dar o problema para quem me invocou, sei lá, o usuário. É preferível nesse momento que eu tenha uma disponibilidade parcial para apenas alguns meus usuários, mas eu não assumo o risco de derrubar a aplicação e ter 100% de indisponibilidade. Então, falha rápida é muito importante quando falamos de sistemas distribuídos, resilientes, porque é como nós gerenciamos melhor os recursos de cada máquina, de cada recurso ali de infraestrutura, por exemplo. Mas nesse caso, falhar rápido, assim, pensando num exemplo prático aqui, pensando no lado da API que está sendo consultada. Fiz lá uma requisição para a API, eu tentar trazer o máximo de validações do que pode dar errado antes de fato processar a requisição. Isso seria um tipo de fail fast, por exemplo. Recebi a requisição, eu já dou, sei lá, um ping no banco de dados para ver se ele está on e já respondo se ele não tiver antes de tentar a consulta. Seria um exemplo disso? Ou o que seria uma aplicação prática, assim, quando eu estou pensando numa API para eu tentar devolver o erro mais rápido pro outro lado? Legal. Eu acho que o fail fast, ele não dita exatamente o que precisa ser, mas é basicamente falhar o mais rápido possível. Você desenha para falha. Então você pode fazer as suas checagens em primeiro lugar para garantir que você está num estado válido antes de iniciar o seu caminho feliz, o Happy Path. Quando a gente pensa no API REST, você pode verificar se os dados que o usuário enviou, eles estão corretos. Right. Será que os dados que o usuário me enviou estão corretos? Estão no tamanho certo, na tipagem certa, com o formato certo? Será que não tem problemas ali de SQL injection ou qualquer outro problema de segurança? Será que eles já vieram criptografados ou bem criptografados? Será que quem está me enviando esse dado, de fato, é quem disse que está enviando? Sabe? Então, isso aí, geralmente você começa a API nesse nível de implementação. O que eu tentei focar na palestra foi toda requisição que você manda na rede para um outro serviço, ou seja, está se integrando com outro serviço na rede, você precisa obrigatoriamente de um limite. E esse limite, ele é representado através de um timeout. E aí é o cliente dizendo, olha, eu vou te mandar aqui uma pergunta, te mandar um comando, mas eu vou esperar no máximo X tempo. Se em X tempo você não me responder, eu vou desistir, porque eu estou segurando recursos importantes aqui do meu lado e que não vale a pena. Então, por que o outro serviço não respondeu? Aí existem N motivos, né? Pode ser que o outro serviço esteja indisponível, pode ser que o outro serviço esteja sobrecarregado, pode ser problemas ali de a massa de dados que cresceu e o sistema não estava preparado para isso, pode ser problemas na rede. A rede está perdendo pacote. Quando uma rede, protocolo TCP perde pacote, ele tenta, né, recuperar a ordem desses pacotes. Então, ele faz retries ali por baixo dos panos para tentar garantir que o pacote chegue na ordem no momento correto que ele está esperando. E aí, se não chegar, você está só perdendo tempo. E aí, por que eu digo que fail fast no mundo de sistema distribuído através da morte é importante? Porque praticamente todas as bibliotecas, ou elas têm um limite de 1 minuto, o que é altíssimo para a maioria dos casos, mas eu digo que a maioria é infinito, não tem um limite. Então quer dizer que qualquer chamada na rede ela pode esperar infinitamente. Talvez no API REST seja menos problemático, porque o protocolo HTTP ele é stateless, ele é leve. Agora pensa numa chamada ao banco de dados, onde geralmente você tem um pool de conexões que é reduzido ali, será 10, 20, 30 conexões. Se vem 30 requisições seguidas, muitas vezes talvez do mesmo usuário que tem um dedo nervoso, você já pendurou ali 10, 20 conexões. Seu banco de dados não é que o seu banco de dados vai cair, você só não vai conseguir responder mais ninguém. Sabe? E se não tem timeout, fica parado. Perfeito, é exatamente isso, né? Então a primeira regra, quando se fala de sistemas distribuídos, é defina limites. E nesse caso de mandar uma requisição, mandar um comando na rede, defina um timeout. You've got mail. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa que mandou, do Galeno, e eu acho que uma parte tu já respondeu, que é o que não pode faltar em uma API robusta, e depois ele complementa, se todas as APIs precisam de mecanismo de throttling, como rate limit, burst limit, e se todas precisam de idempotência. Vamos aqui sobre idempotência, que é mais fácil discutir, foi o tema lá da palestra, né? Na minha opinião, toda API que você desenvolve, ou toda comunicação que você vai na rede, você tem que pensar em idempotência. Então, se eu estou desenvolvendo uma API, eu tenho que pensar, ela precisa ser idempotente?
A regra é, eu preciso torná-la indepotente, a não ser que algo muito forte me diga o contrário. Essa é a regra. Não quer dizer que você vai torná-la indepotente. Você tem que pensar como seu modus operandi é uma API REST. Eu não tenho um controle de quem está se comunicando comigo, essa pessoa ou esse serviço, ele pode retentar. Se ele retentar, como é que a minha API se comporta? Então eu preciso pensar em algum nível de idempotência. E idempotência, muitas vezes, não é nem simplesmente retornar a mesma resposta para o usuário. É simplesmente dizer, eu já fiz esse trabalho, desiste, não manda de novo, porque já está feito. Sabe? E aí, nesse passo é importante, na hora do desenvolvimento de uma API. Se eu estou me comunicando com outro serviço, se esse serviço não me responder, ou der uma falha parcial, aquela falha que oscila, hora funciona e na hora funciona, perda de pacote na rede, que muitas vezes não tem nada a ver com outro serviço na outra ponta, né? Eu preciso retentar? Eu posso retentar e tornar essa falha parcial implícita, né? O meu usuário não precisa saber que eu estou com um problema na falha da rede. Mas a pergunta que você tem que se fazer eu posso retentar? O outro serviço que eu estou retentando, ele é idempotente? Então a idempotência em toda comunicação, seja de cliente para servidor, ou se você está implementando o servidor API, você tem que pensar sobre idempotência. Então a regra é, favoreça sempre que possível idempotência. Vai haver momentos que não vai ser possível, seja por de complexidade ou de negócio, e está tudo bem. Mas você pelo menos tornou uma incerteza em algo mais certo, com uma decisão ponderada e tomada ali, tá? Sobre throttling, né? Throttling, ele é um conceito bem mais abrangente, mas geralmente throttling está falando de limitar o número de operações ou recursos para um determinado usuário ou serviço. Então é muito comum, por exemplo, em sistemas que tem várias categorias, tem o usuário free, né, a trial, tem a premium e o pacote que você paga, que esse usuário que não paga e o usuário que paga, eles têm um limite ali de número de requisições que eles podem enviar para a aplicação, né? Então, é a aplicação fazendo throttling, né? Diminuindo, reduzindo ali o número de operações que um usuário pode fazer de acordo com o pacote que ele pagou. Só que isso também serve para outros comunicação entre serviços, não necessariamente é o usuário. E aí o throttling, muitas vezes, ele é representado através de rate limits. São uma camada fina que consegue calcular o número de requisições, a frequência de requisições por usuário, por serviço e barrar. Isso é importante porque é uma forma do seu sistema dizer, olha, eu tenho um limite. Eu tenho um limite, seja um limite para o usuário específico ou um limite global, eu tenho um limite. E agora, quando eu estou alcançando o meu limite, eu vou te barrar. Novamente, aquela história, um sistema altamente disponível é um sistema que abraça a disponibilidade parcial. Para eu ser altamente disponível, 100% disponível, não é bem isso, mas altamente disponível, eu preciso entender que 5, 10, 15% dos meus usuários vão ter raiva de mim, vão receber um não de indisponibilidade. Né? Um sistema resiliente é um sistema que diz não ao seu usuário. E esse não, muitas vezes, vem como erro ou como uma indisponibilidade. Eu prefiro que 10, 15% estejam tristes, que não conseguiram comprar um PS5, mas eu tenho ali 90, 80% fazendo as compras normais, ou seja, né? E o throttling, ele te ajuda a isso, a impor limites no teu sistema. A pergunta agora que ele fez foi, eu preciso disso? E a minha resposta é, vai depender do tipo do negócio que você tem. Geralmente, eu falo no mundo corporativo, aquele mundo onde você trabalha com a empresa ou uma grande indústria, onde você desenvolve aplicações e sistemas que vão rodar lá dentro, onde o cliente é um departamento interno, são departamentos se comunicando, é você mesmo, é o seu amigo do lado. E nesse ambiente corporativo, você geralmente tem um ambiente muito controlado. Você sabe quem é o usuário, você sabe qual é a frequência de uso, você sabe que você está por trás de um firewall, que você está seguro, você sabe como acessar aquela pessoa. Então, é um ambiente extremamente controlado. Nesse tipo de ambiente, raramente você se preocupa com o throttling. Geralmente, o throttling, ele vem quando você tem serviços que estão expostos à internet, ou a um público onde você não tem controle. Claro, eu posso ter isso internamente? Pode. Mas geralmente você tem essa preocupação mais quando o fluxo ele inicia de fora da sua rede, do seu ambiente seguro, né, da internet, por exemplo, para dentro. E aí você tem que se preocupar com isso. E aí, se o seu sistema é crítico, você provavelmente vai se preocupar. E aí, esse throttling, o que me incomoda é que as big players, dificilmente, big players, eu digo cloud providers, dificilmente eles falam que você tem que se preocupar com o throttling. Embora eles tenham excelentes artigos falando sobre isso. Mas geralmente eles falam, se você precisa fazer throttling, é só colocar mais máquina, mais recursos. E isso me incomoda, porque aumentar o número de máquinas na sua API ali, de trás do API Gateway, resolve parte do problema, mas você está colocando pressão em outro componente interno. E geralmente, quando você aumenta recursos de uma ponta da sua arquitetura, você está jogando pressão em outro. O gargalo sai de um ponto e move para outro ponto da sua arquitetura. E a pergunta é, aquele outro ponto, ele vai virar o próximo gargalo. Como é que você resolve? Coloca mais máquina. Perfeito. Enquanto você puder colocar mais máquina, mais recurso, memória, disco e CPU, você resolve o problema. Principalmente se for um problema rápido, né? Aqueles spies
spikes, né? Aqueles picos que sobem e descem rápido. Mas o problema é quando isso é mais longo. E aí você encontra um gargalo que não tem como, não adianta colocar mais CPU, mais memória, mais disso você não vai resolver. Porque você chegou num limite. E aí ou você rearquiteta, ou você reimplementa, ou você aceita aquele seu limite e fala, eu cheguei no meu limite e a partir de agora eu vou dizer não. E aí existe N forma de dizer não, um deles é utilizando técnicas de throttling. E ele puxou outra pergunta que tem a ver com cloud, que ele quer saber se as soluções de cloud hoje ajudam ou atrapalham. E daí ele deu um exemplo de APIs que usam AWS Lambda, que precisam lidar com cold start frequentemente. É engraçado, né? Que você, a resposta rápida ajuda, com certeza. A cloud ali tem os melhores times de pessoas de engenharia que estão trabalhando ali por trás. A AWS realmente é o estado da arte ali, muita coisa que ela faz, não tem como negar, né? Nem me atrevo a dizer que o que o pessoal tá fazendo é ruim ou algo tipo. Os caras são bons mesmo, não tem como negar. Na verdade, eu aprendo bastante com os conteúdos que eles geram, de certa forma. Mas aí, o problema é que uma coisa que, de certa forma, o desenvolvedor, a desenvolvedora que não está preparado ainda nesse mundo agressivo de marketing, do mercado de dev relations, ferramentas e serviços, é que essas ferramentas, consultores e empresas cloud, eles só te vendem as vantagens. Use aqui Lambda, você vai poder escalar, você vai pagar pelo uso, é um processo rápido, leve, funções pequenas que são menores que microserviços, você está tudo gerenciado, extremamente escalável, robusto. Eles não estão mentindo, mas ao mesmo tempo eles estão escondendo os problemas, né, que são as desvantagens. E nesse mundo de engenharia e desenvolvimento de software, toda solução traz consigo novos problemas. Então, todo produto, serviço, biblioteca tem seus prós e seus contras. O ruim não é a biblioteca em si, não é o serviço. O ruim é você, desenvolvedor, desenvolvedora, que não consegue enxergar os problemas. E eu vou dizer, tá tudo bem, quando você mexe com algo novo, você não tem como enxergar os problemas, você nunca passou por isso. Mas o recado é, se você vê uma solução, qualquer que seja, AWS, biblioteca, linguagem de programação, ferramenta de infraestrutura, se você não é capaz de enxergar naquele momento os problemas, então é melhor parar, pensar, pesquisar, refletir e olhar os problemas. Por quê? Porque o que vai te fazer raiva, te dar dor de cabeça, não são os limites da aplicação, mas sim os problemas que ele te traz que você não conseguiu prever, né? E aí, a partir do momento que você conhece os problemas, você consegue ponderar se aquele problema, se o seu contexto é sensível ou não àquele problema. Nossa, tem esse problema aqui do cold start, mas, gente, esse Lambda eu rodo aqui só na madrugada. Isso não vai impactar o meu negócio. Então tá tudo bem. Então é mais ou menos esse o ponto, né? É reconhecer que existem problemas, por mais que você não enxergue, existem problemas e você precisa entender daqueles problemas, não importa como você vai conseguir isso, chegar a esse conhecimento, para que você consiga ponderar e tomar decisões baseadas no seu contexto. Porque trade-offs são os problemas que eu tô falando aqui, os trade-offs, eles não necessariamente são um problema para o seu contexto. O seu contexto talvez não seja sensível àqueles trade-offs e é sorte sua, aproveita e abraça esse luxo. Quando a gente pensa em API robusta, né? O que seria a questão, assim, pensar na robustez dela no que a gente estava falando sobre falhar, né? Uma API robusta é aquela que diz não para o usuário para se proteger de uma quebra, ou a API robusta vai ser aquela que vai atender o cara até cair? Né? Porque a gente fica nesse meio do caminho, né? E tem N situações em que às vezes é melhor eu quase derrubar, mas manter o serviço, né? Ou eu nego para poder preservar o serviço de pé, né? O que nesse caso o que seria a robustez dela? É não cair ou é negar? Legal. A pergunta é boa, né? E aí eu acho que aí talvez não seja uma decisão técnica que o desenvolvedor ou talvez o time ali consiga decidir. Geralmente você vai ter esse problema, essa decisão vai lá. Eu não sou capaz de responder, eu não tenho autonomia para tomar essa decisão. Deixa eu subir. Uhum. Deixa eu perguntar pro meu líder, pro meu manager e vou subir. E alguém vai dizer, não, deixa a aplicação rodar até cair. Eu quero fazer o máximo de vendas. Eu disse, legal, você fazer o máximo de vendas, você vai chegar no seu limite, mas pode ser que quando você chegar no seu limite, que é o pico de vendas, sua aplicação caia. E quando ela cair, a maior dificuldade é fazê-la voltar. Porque quando ela cai, os usuários que já estavam desesperados para fazer aquela Black Friday e comprar, eles não vão parar de clicar, eles não vão parar de dar F5. A sua aplicação não vai conseguir nem mais subir, porque ela tá começando a subir, tá começando a levantar os recursos mais básicos, já chega uma enxurrada de requisições, operações, e aí, muitas vezes, a aplicação demora horas ou dias para subir, porque tem que limpar dados, tem que limpar fila, a aplicação chegou no nível de sobrecarga. Você pode tomar esse risco? Você pode.
Eu acho que tá tudo bem. A questão é que quando você fala no sistema que você quer que seja o mais disponível possível, infraestrutura vai ajudar, lambdas vão ajudar, a cloud vai ajudar. Mas você precisa conhecer seus limites. E a partir do momento que você conhece seus limites, é quando você consegue garantir que a sua aplicação vai ficar no ar. Alguns usuários vão receber não. Eles vão ficar impacientes, vão dar F5, vão receber não. Mas, em algum momento, eventualmente, eles vão conseguir fazer a compra deles. Estou falando de e-commerce que é mais fácil que a gente pensar. Sim. E aí, na minha opinião, robustez é conhecer seus limites. Resiliência é sobre conhecer seus limites. Não é fácil. Eu não tenho nem dúvida de dizer que não é fácil conhecer seus limites ali. Qual é o throughput máximo que eu aguento? Qual é a minha latência ali, P99 ali? Qual é o número de conexões que o meu banco aguenta? Gente, não é fácil. Tá? Assim, a questão é que sistemas críticos precisam conhecer seus limites. É por isso que muitas vezes, vou pegar aqui o e-commerce e o mundo de Black Friday, eu não trabalhei com isso, tá? Posso estar falando uma besteira, mas observando colegas que trabalham, e geralmente todo ano tem isso, é que eles começam a se preparar para Black Friday 6 meses a 1 ano antes. Eles começam a preparar a infraestrutura, eles começam a falar com fornecedores, eles começam a definir e encontrar os limites de cada componente para que eles consigam suportar a Black Friday. Isso, cara, 6 meses a 1 ano antes. Tudo para que eles não caiam, porque o foco deles aqui é não cair. Eu posso até vender menos que eu gostaria, mas eu não vou deixar cair, porque se eu não conseguir vender, tem outro concorrente ali vendendo ali para mim. E provavelmente você já deve ter visto que alguns sites, quando chegam na Black Friday, eles criam aquelas filas virtuais. Sim. Sabe aquela fila virtual que você tá no site, ó, você é o número 710 da fila, fica esperando aqui. Aí você fica esperando no site. Aí o cara já compra online para não ir num saque, não pegar fila e ele cai em uma, né? Isso, mas as pessoas, é comum que você vê que muitos desenvolvedores começam a gritar na internet. Olha, esse pessoal do time, sei lá, de e-commerce da Magalu, tô falando que de e-commerce da vida, a AWS, americanas, não sabe desenvolver. Esse pessoal não sabe arquitetar software. Eu evito fila, vou na internet para não ter fila. Aí a verdade é que a minha opinião é, essas pessoas, elas estão muito mais cientes dos limites dela, a ponto de impor uma decisão de arquitetura e UX para o usuário de fila. Em vez de dar um não a uma experiência ruim, né? Isso, porque quando o sistema está sobrecarregado, e muitas vezes os sistemas da Black Friday geralmente estão sobrecarregados, né? Uma carga muito grande ali. O da Mega Sena, né? Na virada. Mega da virada. A mesma coisa da Mega Sena. Nossa, você ficaria mais puto de demorar para comprar o seu ticket da Mega Sena ou não ter ele? Gente, provavelmente não ter. Uhum. E aí, eles criam essas filas virtuais, que é o seguinte, porque quando o seu sistema está sobrecarregado, você geralmente tem 3 opções. A primeira opção é aumentar os recursos. Só que muitas vezes você não consegue aumentar os recursos, máquinas, banco, rede, disco, CPU, porque esse é justamente o problema, você chegou no limite. Alguém virou gargalo que não adianta aumentar o número de máquinas se o seu banco de dados ou broker não vai suportar. Então não dá. Sobram 2 opções. As 2 opções é back pressure, é você desacelerar o usuário ou quem está produzindo a informação. Olha, para aí que eu não estou aguentando não, para de dar F5, ou fica nessa fila aí. Fica nessa fila aí, porque eu estou sobrecarregado aqui. Fica nessa fila aí enquanto eu processo. Deixa eu processar no meu ritmo. Você sinaliza para o cliente que você está acima da sua capacidade e pede para ele ter paciência. Ainda mais quando ele dá F5, ele sobe da posição 30 para 45, né? Aí tem uns problemas aí de usabilidade, mas é bem isso. Mas é ótimo. Eu ia citar um exemplo que justamente eles usavam punição, tá? Nessa Perfeito. Questão de fila de compras, tá? Eles usavam punição, era um site de ticket, uma tiqueteria online gigante aí, que tava vendendo ingresso pra show de uma banda que voltou aí. E eles faziam isso, eles deixaram claro isso. Eles falaram assim, a gente tá sobrecarregado, vai sobrecarregar, tem uma fila, e se você recarregar o navegador, você perde seu lugar na fila. Se perdi ou não, eu não sei, né? Mas tava lá pra evitar. Não, mas é legal, né? Então, é o sistema fazendo back pressure, botando a pressão, devolvendo a pressão. Olha, tá me pressionando muito. Fica aí, né? Ou seja, eu estou em contenção. Tem muita gente tentando entrar aqui, mas eu não posso deixar todo mundo entrar. É tipo uma cafeteria. Nossa, promoção hoje. Sua cafeteria suporta 100 pessoas. Tu vai deixar entrar 300? Não, porque se entrar 300, tu não vai atender ninguém. Então eu prefiro que entre 99, 90, 100, tem uma margem ali para mais ou para menos, mas o restante, os 200 fiquem lá fora, no frio, esperando a vez deles para entrar. E contenção, cara, back pressure, né? Acontece em todo momento, né? Numa boate, a boate lotou, você não entra mais, tem que esperar alguém sair para entrar. Numa loja lotada, acontece. Num avião, acontece. Então, é o sistema dizendo, cheguei na minha capacidade, por favor, espera, tenha paciência ou desiste e tenta mais tarde. Isso, então vamos lá. Aumentar a capacidade,
Cloud ajuda, mas nem sempre é a solução para o seu contexto. Back pressure, que é sinalizar para o usuário para ele desacelerar ou bloquear o usuário, ou tá bloqueado aí, só pode ir depois que eu liberar recursos aqui. E o último é load shedding. Load shedding é deixa eu descartar. Chegou a tua mensagem aqui, eu não suporto, eu não vou nem responder. Nesse caso, o usuário pode nunca saber se deu problema, que perdeu a mensagem, ou simplesmente ele vai receber um erro na cara. Olha, foi mal, mas não vou te atender agora não, e acabou a conversa. Não tem espaço não. E aí, o seu negócio é que vai te ajudar a decidir se vai colocar mais máquina, e é possível, se vai tentar sinalizar o usuário ou criar uma forma de buffer, como uma fila, lá a fila virtual, ou vai descartar mensagens. Geralmente, o load shedding acontece muito quando em brokers de mensageria ou quando você quer cortar serviços inúteis, né? Por exemplo, a Netflix, quando ela está sobrecarregada, ela não quer que o serviço de streaming pare. Então, o que ela faz? Ela derruba tudo que é menos essencial, como os likes ou os favoritos. Por quê? Porque eu preciso de recurso, então eu vou liberar recurso matando, fazendo load shed de serviços que não são importantes, tá? E aí, na minha opinião, novamente, é um time que reconhece os seus limites, ele é muito mais capaz de implementar sistemas mais robustos, resilientes e que tolerem a falhas do que quem não conhece seus limites. Tá, o exemplo da fila virtual é isso. As pessoas criticam, mas na verdade, para mim, eu olho para eles e falo: esse pessoal sabe o que tá fazendo. Eles fizeram o dever de casa, eles reconheceram o limite deles. A Mega Sena fez o dever de casa e reconheceu o limite deles. Não tem muito o que fazer, porque provavelmente o gargalo tá em um sistema legado, externo, que tá numa rede extremamente segura, que não tem como aumentar a throughput ou capacidade de rede ou de CPU ou de nada. Então, vamos lidar com o nosso limite e vamos fazer o melhor atendimento, né? Eu acho importante. Cara, e pra encerrar, eu queria fazer uma pergunta sobre indicações, na real. Acho que é sempre legal, sei lá, quem ouviu o episódio e quer saber mais sobre idempotência, quer saber mais sobre, enfim, resiliência, sobre sistemas distribuídos, tem alguma indicação de, sei lá, livro, artigo? Tenho. De livro, sem dúvida, o melhor livro que eu li nos últimos anos sobre sistemas distribuídos é o livro do Martin Kleppmann, né, que é o Design Data Intensive Application. Ele é um livro grosso, denso, mas eu acho o texto muito fácil de ler. Pelo menos para mim foi, tá? Eu sei que existem alguns livros que são mais difíceis de ler, mas eu achei muito prazerosa a leitura dele. E você não precisa ler ele na ordem, né? Se eu for sugerir, leia, acho que se não me engano é o capítulo 8, que é sobre sistemas distribuídos. O livro tem um foco muito em sistemas distribuídos, mas com uma pegada mais na perspectiva de bancos de dados. Porque bancos de dados é onde tem o estado da arte de sistemas distribuídos ali. É onde tem a maior engenharia e ciência da computação que você pode imaginar, estão em bancos distribuídos. Banco de dados. Sim. E eles lidam com sistemas distribuídos a todo mommo. Então, o Martin Kleppmann, ele foca muito em como os bancos trabalham e ele vai combinando isso com sistemas distribuídos. E quando ele chega no capítulo 8, minha gente, o primeiro parágrafo é um tapa na sua cara, dizendo: olha, não sei o que tá fazendo aqui, porque você está procurando bancos de dados, sistemas distribuídos, você deveria fugir deles, porque eu vou te mostrar aqui que isso aqui é o caos na Terra. E você vai entender por quê, e depois você vai repensar se você quer continuar desenvolvendo sistemas distribuídos. Porque, de fato, é um problema complexo, né? Então, o livro do Martin Kleppmann, Design Data Intensive Application, para mim é a minha indicação número 1. Os livros do Sam Newman, né, de microserviços e de monolito para microserviços, ele tem 2 livros. Nossa, pode, sem dúvida. O Sam Newman, ele escreve materiais sobre sistemas distribuídos e idempotência e outros assuntos de uma forma assim, nossa, é formidável como aquele cara escreve. E por fim, eu diria que sobre idempotência tem o guia de APIs da Zalando. Zalando é um e-commerce muito grande na Europa e o time de engenharia criou um guia de como se desenhar boas APIs públicas utilizando REST. E aí tem alguns tópicos lá sobre idempotência muito, muito bom. É opensource.zalando.com, será que é esse? Bota aí API Guide, REST API Guide Zalando, deve aparecer. Eu fico pensando naqueles caras que tu disse, né? Não. Só põe mais máquina. Vai. E aí o limite dele pode até não ser o sistema, né? Mas ser o cartão de crédito depois lá que vai. Perfeito. Os limites, às vezes não é técnico, né? É justamente cartão de crédito, né? Aí não é à toa que existem consultores. Olha como é doido. Existem consultores de AWS que eles não cobram pelo serviço que eles vão fazer. Olha, eu vou diminuir aqui a tua conta. Eu cobro pelo percentual de economia que eu fizer você ter. Tu consegue entender? Tipo assim, olha, se eu economizar aqui 80% do teu cartão de crédito... 10% é meu. E esse cara só lida com empresas muito grandes. Sim. Pra você ver. Aí, esse cara tem dinheiro, sabe o que tá fazendo. A gente que não sabe. Ele tá... Massa. Cara, então é isso.
Obrigado, Rafael, aí pelo papo. Eu acho que foi bastante esclarecedor e que a gente tem outros papos que dê pra te convidar também, pra tu vir aqui de volta, né? Perfeito. Obrigadão, Gabriel. Obrigadão, Alexandre. É sempre bom conversar com pessoas da área em um podcast ou algo do tipo, né? Dá pra aprender e discutir bastante sobre áreas que eu realmente amo e odeio ao mesmo tempo, como sistemas distribuídos, tá? Obrigado pelo convite. Boa. Você escutou Escovando Bits Podcast, o podcast da Codecon. Siga a Codecon nas redes sociais, assine nossa newsletter e participe dos nossos eventos. Você encontra todos os links no site codecon.dev. Valeu e até a próxima. Hello! Valeu! Esse podcast foi editado pela BZT.